de mim é... Bom, dou aula no noturno também. Tem turmas de nono, de 11º, primeiros, segundos. Então, o que acontece? Eu peço a vocês que tenham esse cuidado. A turma da manhã, na realidade, não há muita dificuldade, o pessoal está começando o dia, então a assiduidade, ela não é um problema. À noite é mais complicado, o pessoal se desloca. E mesmo nesse período de aula virtual, tem hora que você está no trânsito, tem hora que você está no escritório, enfim. Bom, mas o que eu quero pedir a vocês é isso. Se houver qualquer dificuldade, alguma coisa, comuniquem-se com o representante de sala, para que eu possa ser avisada. Por quê? Porque a chamada é algo que é uma exigência do MEC, automaticamente é uma exigência da faculdade, e com exceção daqueles casos especiais de exame de ordem, que aí a doutora Osana está ciente, eu não tenho como ficar justificando se eu não tiver justificativa para dar em relação às ausências. Então, eu peço encarecidamente que vocês tenham esse cuidado de participarem das aulas. E para aqueles que aqui não estão presentes, a sala de vocês é muito enxuta. A gente está aqui com praticamente a metade da audiência já. Então, vocês informem aos colegas que isso não vale para direito internacional privado, não vale para todo mundo, tá? Sim, Reginaldo, você acabou não respondendo a minha pergunta. Você perguntou se eu dava aula à noite, e aí? Tá querendo se livrar? Tá querendo ir para a noite? Diz aí. Amanda está digitando, podem digitar. Inclusive, eu gostaria que vocês, Amanda, Hildo, foram pessoas que não participaram desse processo do primeiro semestre. Mas outras pessoas aqui, sim. Isso, ótimo, Amanda. Para que não fique parecendo um discurso do professor, né? Ficar algo como se o professor estivesse querendo dificultar processos. Não é isso. É porque existem regras a serem cumpridas. O MEC cobra da faculdade, a faculdade cobra da gente. Mas vocês sabem que eu sou muito parceira nessa questão de compreender, e até porque eu parto do princípio que vocês são adultos. Para mim, vocês já são doutores de fato, e não ainda de direito por uma questão administrativa, de colar grau, né? Se exercerem a advocacia ainda não, para aqueles que estão ainda aguardando a questão do exame de ordem, mas enfim, não há porquê, né? A expectativa é de vocês, eu brinco assim, olha, o 10º semestre, ele tem que ser um semestre muito produtivo, muito bom, porque, olha, quem já está nessa questão de exame de ordem já está assim, né, com o pé nas várias festas de formatura, comemorar porque passou no exame de ordem e tudo mais. TCC já é algo que também ficou para trás no nono semestre. É um curso que não há como você não sair melhor como ser humano, também eu parto desse princípio. Então, é feito com muito suor, verdade seja dita, e de várias formas, né? O suor financeiro, é a questão do tempo, é o excesso de leituras, é a abdicação de algumas questões de diversão pessoal. Então, ou seja, motivos para comemorar não faltam. Aí você, em vez de curtir esse finzinho, você pega, né, chuta o balde antes, do tipo, não preciso, é uma tolice, sabe? Então, assim, aproveitem, sejam ainda mais produtivos, é hora de vocês ouvirem tudo que vocês tiverem em relação ao 10º período com muito mais maturidade do que vocês chegaram a 5 anos, né? Val, bom dia. Reginaldo, falo já com você, já lhe respondo. Valdirene, bom dia, espero que o seu celular esteja tudo ok, né, que o semestre passado daquele pane, mas ou perdeu alguma coisa assim, você ficou, eu tinha mandado umas mensagens que se perderam para você, mas espero que esteja tudo bem. Reginaldo falando que teve uma mudança na empresa e terá que mudar de turma. Reginaldo, você, assim como o 10º A, na sua essência, tá, é um excelente aluno. Então, se você mudar, só faça essa... Porque eu tenho, Reginaldo, à noite alguma turma. Apesar que, mas o 10º tem 2 esse semestre. E são grandes, inclusive. Por favor, aí você só faz assim, no dia que você estiver na aula à noite, você fala, professora, que eu vim do 10º A, porque aí eu já vou associar o nome a você. E como você sabe, Reginaldo, mesmo que você demore um pouquinho e tenha que fazer essa transição, eu sempre me preocupo em andar par e passo com as turmas. Então, em relação a conteúdo, né, claro, as aulas podem mudar uma coisa ou outra, porque às vezes há demandas de uma turma que você não percebe na outra, alguma coisa assim que você precisa ir mais devagar no assunto e tal, mas eu sempre busco par e passo. Então, qualquer coisa que você precisar, eu estarei às ordens, tá certo? Bom dia, Tainá. Catherine, bom dia. Muito bom, reitero, olha, a gente está aqui com mais da metade da sala, porque a sala de vocês
tem, acho que é em torno de 47 alunos, se alguém souber o número exato, pode me corrigir. É uma turma enxuta, e por isso é uma facilidade maior a gente conseguir perceber, bom dia, Everton, a gente conseguir identificar, a maior parte aqui eu consigo, na minha memória, nome e rosto, né, e imagem. Eu tive um 10º semestre passado que tinha 107 alunos, você imagina. E logo que a gente começou, embora eles eram alunos do nono, isso ajudou muito, porque quando chegou ao 10º, que foi o processo da pandemia, gente, para poder associar quem era quem, e claro, né, alguns alunos você se transforma em amigo, e isso é muito bom, amiga é muito bom. É um pouco menos de 60, então, Amanda. Então, assim, reitero, a gente está, repito, né, vamos colocar então como se fosse a metade, mas não é, a gente já, repito, a gente já passou a metade da turma, da assiduidade. Então, novamente, para quem chegou nesses últimos minutos, bom dia. Todos aqui me conhecem, eu não estou reconhecendo ninguém novo. E por que eu pergunto? Porque por mais contraditório que pareça, eu sempre tenho alunos novos nos semestres finais. O semestre passado eu cheguei a ter 6 alunos vindos de outras instituições no nono, os nonos no caso, não tinha no nono A. Não que eu lembre, mas nos nonos à noite eu tinha alunos novatos, eu tinha um, inclusive, assim, beneficiado, que acho que vocês até ouviram falar nele, que o nome dele ele é africano, e ele estava fazendo exame de ordem, eu acho que vocês viram, o Olá de Pupo. E ele foi para mim uma grata surpresa, porque ele chegou literalmente no apagar das luzes, sendo beneficiado pela questão de pedido de refúgio, e ele foi aprovado no exame de ordem, inclusive ele colou grau na semana passada, né, antes do início das aulas, a gente teve a formatura virtual, que eu não sei se é de vocês, eu espero que a de vocês não seja assim, foi linda, gente, teve tudo que uma formatura presencial tem, menos o abraço, menos o chororô, menos aquela emoção que a gente compartilha, né, cada um pode ter chorado em frente ao seu computador, mas eu particularmente participo das colações, eu amo as colações presenciais, porque é muito bom rever os alunos, abraçar, fazer o brinde, é muito bom. Então, eu espero que de vocês possa ter esse privilégio. Caso não tenha, adianto a vocês que a formatura foi muito bonita, tá? Não sei quem assistiu, pelo menos para dar uma filadinha e ver como é que vai ser a sua, mas foi muito bonita. E aí, só reforçando essa questão do Olá de Pupo, ele literalmente é uma pessoa extremamente diferenciada, porque passar por todas essas questões, vir para o Brasil, ele começou numa outra instituição que ele não se sentia acolhido, não conseguia entender a questão das aulas, tudo, acabou chegando à FIG, já vinha de uma outra instituição, e enfiou a cara mesmo, assim, estudou, repito, aprovação no exame de ordem, quer dizer, é muito bacana. E fora ele, que é um caso ainda mais atípico, eu tenho sempre alunos que vêm de outras instituições. É muito comum. Então, repito, espero que não tenhamos aqui, nos nomes aqui, Rebeca, todo mundo aqui eu conheço, tá? Então, se houver alguém que seja efetivamente novato na sala, Amanda, Hilda ou algum dos meninos, me informe, para que a gente possa dar um acompanhamento mais de perto. Porque você mudar uma instituição para outra, no apagar das luzes, é muito complicado. Bom, dito isso, eu quero também dizer, pode digitar, Amanda, que vocês sabem que o microfone pode ser aberto para a gente conversar, a questão do chat, vocês fiquem à vontade, não me incomoda, tá com alguma dúvida durante a explicação, falem. Também acho, Amanda, que não há. Já postei o material lá no KiTutor, para depois vocês baixarem. Quero sempre que nós formos concluindo os assuntos, a gente faça aquilo que a gente estabeleceu no semestre passado, porque eu vi como muito produtiva a questão do quiz, porque a gente já avalia o que vocês aprenderam, e também porque eu entendo que é um dos métodos de construção eficaz de aprendizado, que é aquele que você conclui uma leitura, uma explicação, e aí você põe em prática, ou seja, você testa se você assimilou o conhecimento ou não, então vou manter essa perspectiva. A questão dos processos de avaliação, eu estou avaliando, nós fizemos, o semestre passado, quem esteve comigo, nós fizemos um trabalho na primeira etapa, porque era literalmente aquela questão do, estamos no plano de emergência, não sabíamos nem se as aulas voltariam ou não, vocês lembram que a segunda avaliação já foi prova, então agora eu estou vendo como a gente vai construir esses processos avaliativos, mas de antemão eu aviso que em relação a instrumento,
eu farei um instrumento social todo segundo semestre do ano, eu adoto um instrumento social do Dia Feliz. Por quê? Primeiro porque vocês são parte, força motriz, eu diria, dentro do Dia Feliz. Os 10º períodos trabalham muito. Esse ano, vocês sabem que a questão é totalmente virtual, a entrega, obviamente, será feita, mas de forma itinerante. Então, minha proposta é que vocês venham a fazer doações de brinquedo ou de caixa de lápis, mas eu vou quantificar, vou explicar como vocês farão isso até uma semana antes da avaliação AA. E aí, essa atividade em si vai valer 2 pontos ou 3 pontos. Estou fechando tudo isso, vou passar de forma organizada, mas para que vocês já saibam que direito internacional, então a gente vai adotar o instrumento social. Vocês que são filhos da FIG, sabem a importância do projeto, eu sempre os vejo nos anos em que eu estou lá, que são todos desde que eu estou na FIG, e sempre vi como um projeto em que você pode, de repente, dizer assim, isso podia ser melhor nisso, a organização X podia ser melhor nisso, mas nunca dizer que não é um projeto importante, nunca dizer que o projeto não faz a diferença na vida daquelas crianças, porque os testemunhos que você tem são realmente a prova de que faz toda a diferença. E vocês também sabem que temos alunos hoje, inclusive já formados, e eu tive o prazer de ser professora de alguns deles, que são filhos, antes de serem filhos da FIG, são filhos do Dia Feliz, tá? Eu tive um aluno até, que terminou em 2019, que ele até conta que até a emissão dele de certidão de nascimento, regularização de coisas que ele não tinha, até começar a participar do projeto do Dia Feliz. Você imagina isso? Porque tinham perdido, tinha acontecido alguma coisa na época da família e não conseguiam tirar uma nova, tudo, assistência jurídica. Então, assim, o testemunho dele, a experiência dele foi muito bonita. Uma vez ele falou. Reginaldo da F5. O problema tá só com o Reginaldo ou tá com todo mundo, gente? Vocês me escutam agora? Que normal. Reginaldo, fica aí a dica, ó. Sempre o roteirinho de processos. Está travando ainda? F5 e retirem de perto o celular. Se vocês estiverem no notebook, gente, não deixem o celular próximo, porque dá interferência. Então, F5 é a primeira providência. Segunda providência, você entra e sai da sala. Se você não conseguir assim, você me avisa, porque eu faço a mesma questão de F5, vira e mexe eu faço no meu. E se travar muito, eu vou fechar o web daqui a pouco, e aí fica com menos consumo de dados também, tá? Vê aí, Reginaldo, se melhorou. Romildo, bom dia, você acha que não estava aqui no comecinho, não tinha dado bom dia a você, tá bom? Mas aí qualquer coisa a gente vai se falando. Bom, queridos, para começarmos alguma questão, alguma sugestão, pegando o gancho, repito, de todo mundo que vivenciou aquela experiência traumática do primeiro semestre, alguma coisa que vocês queiram comentar, que acham que vale a pena a gente implementar, que não foi da forma que vocês esperavam, algum comentário. Renato, F5, Renato, dá F5 aí, por favor. Vê se melhora. Som ok, Catherine? Ok. Hein, minha gente, alguma sugestão, alguma coisa, algum comentário? Valdirene caladíssima, não é o perfil da Valdirene. Robson caladinho, só me disse lá no começo que eu estava com o microfone aberto. É engraçado, o microfone aberto, se a gente vai mexendo em mesa, tudo faz ruído, né? Certinho, nenhum comentário, sugestões. Estão ouvindo tudo. Quer dizer que você agora é mais ouvinte, Val? Paloma, acho que eu também não tinha visto no começo, bom dia. Márcia, acho que eu falei, Igor, sei que eu falei. Janaína, e aí, Janaína, trabalhando muito no home office. Nem me fale, olha, eu vou dizer uma coisa, essa história de trabalhar home office é algo surreal, porque você trabalha muito mais. Mas vamos lá, então, queridos, vamos começar hoje falando da Lei de Migração. Migração, é a Lei 13.445 de 2017. Essa lei é extremamente importante, tá? Ela entrou em vigor no apagar das luzes de 2017, tem sido usada nas provas de exame de ordem por razões óbvias. Primeiro, porque vocês sabem que direito internacional são 2 questões, e eu fico muito feliz quando eu escuto os meus alunos falarem que gabaritaram a prova.
Direito internacional é algo que, às vezes, eu repito, eu lamento que seja no término do curso, porque é muito interessante. Tudo que a gente está vivendo hoje, eu não sei quantos de vocês acompanham um pouquinho do noticiário internacional, um pouquinho do noticiário, né, Brasil, mas se vocês têm esse hábito, vocês vão perceber que as decisões, as medidas que são adotadas em outros países, que a gente aprende direito constitucional, que são países soberanos, que a gente aprende no nono semestre de direito internacional, que por serem soberanos, têm, obviamente, o direito de adotarem tratados, de se submeterem a eles, e também se desligarem desses tratados. A gente aprendeu tudo isso no nono semestre, mas o que a gente percebe na vida real? Se não houver um processo de cooperação entre os países, se não houver o entendimento da chamada interdependência, apesar da existência da soberania, as coisas não funcionam. Hoje nós estamos aí com essa pandemia posta, menos dúvidas do que antes, porque o começo todo mundo ficou, assim, literalmente atordoado, mas ainda com muita coisa a ser feita. Vocês percebem que o número de casos aumenta, lugares que tinham conseguido resolver voltaram a ter casos, não temos a vacina, temos vários países envolvidos em projetos de pesquisa, 3 deles à frente de tudo isso, o Brasil envolvido não tem grana suficiente para bancar uma pesquisa só e coisas desse tipo, mas está num processo de participação. Mas o que a gente percebe, então, claramente? Se não houver processo de cooperação, não funciona. E tudo que acontece numa situação externa, de alguma forma, repercute sobre todos, porque a gente vive uma sociedade internacional. Quando nós vimos no direito internacional público toda aquela questão dos estados, as sanções para os estados que descumprem tratados internacionais, como é que funcionam as negociações dos conflitos internacionais, tudo isso é para a gente poder entender que a coisa é muito séria. Então, o direito internacional, minha gente, faz tão parte da nossa vida como direito constitucional, como direito civil, como direito penal. Então, é uma área muito vasta. A lei de imigração, ela é uma lei diferenciada, vocês vão perceber, porque uma das abordagens que a gente fará hoje é sobre essa questão do comparativo, como era o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado, e a lei de imigração, que é a que está em vigor hoje. Então, quando essa lei foi promulgada, sancionada tudo direitinho, logicamente a FGV percebeu uma seara muito fértil para explorar questões, porque vocês vão perceber que é uma legislação ampla, são mais de 120 artigos, e ela mudou a forma de se ver o estrangeiro no nosso território. Então, quem fez exames de ordem recente, ou quem pegou as provas antigas, vão perceber que essa lei, ao longo, quando nós estudamos, vão perceber que essa lei está lá presente de forma bastante significativa. Deixa eu ver aqui que estão copiando. Bom dia, Cristina. Podem digitar. Então, esse é o nosso começo, é uma lei, como ela é um pouco extensa, nós vamos trabalhar nela. Bom dia, Beatriz. Mais ou menos umas 3 aulas, ok? Mas reitero que o material vai sempre sendo disponibilizado. E ao término, vamos trabalhar a questão do quiz, porque a gente vai avaliando o que a gente aprendeu. Vamos ficar mais, temos a 36, ótimo. Se ficar complicado, reitero, eu tiro aqui a questão da web. Veja, gente, quais são os aspectos, então, gerais dessa lei de imigração, tá? Então, primeiro, por que o nome é lei de imigração? Não é imigração, não, e nem é emigração. Alguém sabe me explicar qual a diferença de imigração e emigração? Vamos lá. Ana está ditando, Robson. Lendo a lei aqui, era justamente a pergunta que tinha em mente. Muito bem, Robson. Vamos esclarecer a sua dúvida. Amanda estava digitando, Fábio. Vamos lá. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. Há alguns desvios aqui na análise. Gente, é o seguinte. Emigração
E, é a ideia do que no inglês seria o exit, que é a saída. Então, na realidade, emigração é aquele que sai do país para o outro. Então, emigração não está nessa ideia de morar, viu, Fábio? Não tem essa questão de fixar residência, não. Se você sai do Brasil e vai para a Argentina, você é um emigrante do Brasil, porque você está saindo do Brasil, e você é um imigrante na Argentina, porque você está entrando na Argentina, tá? Então, é muito mais um olhar sobre que movimento você está fazendo para cada direção. Quando você sai, é emigrante, exit, palavra em inglês, lembrem, façam essa associação, e imigrante quando você entra, tá? Tudo depende, repito, do olhar que você tem, se é para um lado ou para o outro. Dando esse exemplo, Brasil, você é imigrante porque sai, Argentina, você é imigrante porque entra, ok? Amanda, não só do país de origem, de qualquer origem, vamos supor, você é brasileira, tá? Mas você está na China. Não, na China não, tudo bem, pessoal também, na China. Quando você entra na China, você é um imigrante da China. Mas se você sair da China para um outro país que não é o Brasil, você vai para a Rússia, você passa a ser um emigrante da China, porque você está saindo, e um imigrante da Rússia, porque você está entrando. Então, tudo tem a ver com a ótica do lugar. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que quando a lei adotou o termo migração, é porque ele é uma ideia de movimento migratório e abarca tanto quem entra quanto quem sai. A preocupação da lei de imigração foi ampliar essa lógica e não simplesmente falar que vale para o estrangeiro que imigra, que entra aqui. Então, repito, a questão de ser a palavra migração é a ideia de migratório, ou seja, não importa se você está entrando ou está saindo. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Então, não tem nada a ver com fixar residência, não tem. Perfeito. Bom, então essa lei eu falei para vocês que foi publicada em 2017, veja que ela começa a vigir no apagar das luzes de 2017, falei sobre a questão dos artigos, só para vocês perceberem que é uma lei densa, tá? E nessa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre essas diferenças entre o Estatuto e a Lei de Imigração, quem é o alvo dessa Lei de Imigração, tá? Princípios e garantias. Bom, vale ressaltar, gente, eu vou fechar aqui, porque fica melhor, fechar aqui a web, todo mundo nós já nos vimos, assim, vocês já me viram, e vou abrir aqui para que vocês entendam. Bom, primeiro entender as diferenças entre a chamada Lei de Imigração e o Estatuto do Estrangeiro. Por que é importante entender? Como o Estatuto do Estrangeiro, minha gente, vigorou desde o período da ditadura militar até 2017, ou seja, muitos anos, quase 40 anos em vigor, e a lei de imigração é uma lei muito recente, ainda muito fresquinha, então muita coisa ainda está consagrada na cabeça do operador do direito que se refere à lei passada. Então, é um ótimo, é o tipo de, são ótimas questões para o examinador da FGV ou de um outro concurso que vocês façam que tenha direito internacional. E entender as diferenças ajuda a responder questões como uma delas que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Que é uma questão ajustada, mas a partir de uma questão de exame de ordem. Então, veja só, quando é que começou esse Estatuto do Estrangeiro, que é o que foi revogado? Alguns de vocês talvez lembrem que nós tivemos uma ditadura no Brasil, e lembrem-se talvez também de um determinado presidente da República, que era o general Figueiredo, então Figueiredo Batista, João Figueiredo Batista. Eu era muito criança, mas eu lembro perfeitamente dele. Até porque uma coisa que chamava atenção eram as declarações polêmicas. Ele costumava dizer que amava os cavalos muito mais do que as pessoas. Ele tinha cavalos, ele era apaixonado, não estava bem. Então, assim, ele era um militar linha dura, tá? E essa lei, esse Estatuto do Estrangeiro, quando foi criado, foi exatamente sob o comando do general Figueiredo. Também é importante a gente lembrar, gente, que quando eu falo do general Figueiredo, eu estou falando também de um período onde se existia a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Em outras palavras, capitalismo versus socialismo.
em alguns países, como a China, até mesmo o comunismo. Então, existia uma preocupação muito grande do Brasil de se mostrar com quem é que ele estava alinhado. Então, vocês vão perceber que nessa legislação do Estatuto do Estrangeiro, era uma lei que via o estrangeiro como uma grande ameaça. Então, esse estrangeiro, ele era uma ameaça à segurança nacional, esse estrangeiro, ele tinha que ser examinado sob uma lupa. A lei de imigração, que é a lei que vigora, que é a 13.445, esquece. Ela começou a ser trabalhada em 2013, veja que 2017 é que ela consegue ser aprovada. É um ex-ministro das Relações Exteriores, senador, que é o Aloysio Nunes, quem vai capitanear esse processo. Mas o Estatuto do Estrangeiro, a lei de imigração, na realidade, ela vai ver o estrangeiro como um cidadão. Todos os tratados internacionais de direitos humanos e correlatos que o Brasil se tornou signatário, já via esse estrangeiro dessa maneira. Então, a permanência do Estatuto do Estrangeiro era um contrassenso para a perspectiva do que a gente tinha hoje, tá certo? Então, a ideia aqui é cidadania, tá? Quando você pega a lei o Estatuto do Estrangeiro, você via que os termos utilizados na legislação são termos bastante fortes. Quando se pensava em algum direito, alguma garantia para esse estrangeiro, se colocava muita questão em tempo de paz. Por que em tempo de paz? Porque a gente estava, reitero, num período de uma Guerra Fria, que embora a União Soviética e Estados Unidos não estivessem no fronte, viviam sempre as ameaças de uma corrida nuclear, então poderia haver o quê? Uma guerra. Então, tudo que ali estava escrito no Estatuto do Estrangeiro valia enquanto houvesse a paz. Que paz é essa? Entre esses dois países, que eram as potências do mundo, que era o regime bipolar, como a gente chama, eram dois países que comandavam o planeta, tá? Depois, vale dizer também que esse Estatuto do Estrangeiro, ele falava coisas como segurança nacional, como defesa do trabalhador nacional. Então, um estrangeiro, para estar aqui no Brasil, ele tinha que provar de que a vinda dele para o país não estava sendo motivada por um crime, porque ele seria, de repente, um espião da União Soviética, coisas desse tipo. Havia, inclusive, minha gente, a possibilidade, por meio do Estatuto do Estrangeiro, de um estrangeiro vir a ser expulso por mendicância, vadiagem. Chegou aqui no Brasil, não conseguiu emprego nem nada, esquece, e ia embora, tá? Para quem não conhece o Figueiredo, tá aqui uma imagem dele, de perfil, mas há várias na internet, caso vocês queiram procurar. E reitero, ele era bem linha dura. Esse Estatuto do Estrangeiro, ele trouxe e fortaleceu um sentimento que hoje, eu acho que direito é uma coisa genial, né? Porque, na realidade, se a gente pensa na história, a gente fala que a história são ciclos, né? Ora, o mundo está mais democrático, em paz, outra hora existe uma retração, e assim sucessivamente. Quando a gente pensa no Estatuto do Estrangeiro, minha gente, a questão da xenofobia era um sentimento muito forte. Quando a gente vem para hoje, período pandemia, e aí sem querer discutir quem está certo e quem está errado, mas tentando analisar por um viés muito mais do direito internacional, nós vemos aí que não faltam nas redes sociais apontamentos, acusações de que a China produziu esse vírus em laboratório, que a China espalhou a fim de dominar o mundo. E a gente tem que ter muito cuidado, principalmente por sermos essa ideia dos operadores do direito. A gente não pode sair simplesmente reproduzindo ideias sem reflexão, sem beber de mais de uma fonte, ou seja, você de repente é um estado de São Paulo, leia também um Globo, leia também uma Isto É e uma Veja, leia também outras revistas, entre nos debates que tem havido entre acadêmicos do mundo inteiro. Houve, eu não sei quem pôde participar, um seminário, um congresso, na realidade, de direito, não sei quantos de vocês conseguiram, que foi muito bom, foi muito longo, foi até semana passada, que foram 3 dias, salvo engano, onde vieram operadores do direito de outros países. Os painéis foram muitos, inclusive se tratou, obviamente, de toda essa questão de pandemia e tudo mais.
E houve painéis onde foi muito bom você ouvir a experiência de profissionais, operadores do direito, em países diferentes, como a África. E por que interessante? Detalhe, a África do Sul, gente, que é o país mais rico do continente africano, onde eles colocavam a dificuldade de ser um operador do direito na África do Sul. Maravilhosa a exposição desse profissional. Ele dizendo que lá, como há muitas ações contra o Estado ele não incentiva a formação de advogados. Veja que coisa louca. Então, ele diz que, por exemplo, houve ajuda social e programas de assistência para várias profissões lá. Não sei se vocês lembram aqui que quando começou esse debate da pandemia, no projeto inicial, inclusive, eles queriam colocar coisa meio por profissões. Então, queriam incluir a questão de líder religioso para receber o benefício. Depois eles foram azeitando e a coisa foi ganhando uma outra consistência. Mas lá na África do Sul, eles chegaram a fazer algo na linha profissional. E os advogados foram excluídos das possibilidades de receber benefício. Ele falou, inclusive, que ter, por exemplo, escritório próprio é uma coisa muito difícil lá. Então, é muito comum aqueles que conquistam digamos assim, esse patamar de ter seu próprio escritório e tudo mais, acabar cedendo para os outros colegas. Então, assim, seria mais ou menos aquela ideia que a gente tem aqui das chamadas as salas da OAB, que na realidade a gente sabe também que nem todas essas salas da OAB, além do cafezinho, tem notebooks, computadores, digamos assim, em quantidade e em qualidade, mas lá eles fazem isso. Bom, e por que eu estou falando essa questão? É de que essa questão da xenofobia, de falar, por exemplo, que o chinês é culpado, a gente tem que ter cuidado, e aí eu repito, ler várias coisas, ouvir várias coisas, hoje você tem um monte de live para assistir, não dá para assistir em tempo real, você vê lá, depois está gravada, porque xenofobia tem a ver com você acreditar que tudo que vem do exterior é ruim. Existe um relatório dos Estados Unidos publicado há mais ou menos 2 meses, da inteligência norte-americana, mostrando que não há provas de que esse vírus foi colocado, foi trabalhado em laboratório. Repito, a própria inteligência dos Estados Unidos, e tem esse documento na internet, vocês podem pesquisar, existe lá o trecho que fala que não existe prova sobre isso. Só que aí você tem um presidente que está em plena campanha, Trump. Quantas pessoas, de fato, vão acessar esse documento? Minoria. Quantos, de fato, vão dizer para ele que a coisa não é bem assim, não? E aí ele pegou e começou a assumir essa posição para dizer para o mundo que quem criou tudo isso foi a China e espalhar para o mundo e querer dominar o mundo. Eu não estou dizendo que a China não quer dominar o mundo, entendam? Não estou dizendo até que, de repente, se descubra que ela tem a culpa nesse processo. Agora, a gente não pode fazer acusação leviana. Nós não podemos nos tornar papagaios de pirata. O que o papagaio de pirata faz? Ele reproduz o que o pirata fala. Então, antes de a gente colocar nossa opinião, que nós temos legitimidade para isso, liberdade de expressão, a gente tem que ler, a gente tem que comparar, a gente tem que ouvir, e busque sempre fontes de pessoas idôneas, porque é muita coisa, gente, na internet, e nesse período de pandemia, tudo acho que quadriplicou, tudo. As lives viraram uma febre, chega uma hora que você fica até exaurido, que é como se todo mundo estivesse precisando de atenção, e você às vezes precisa dar atenção para você mesmo. Então, essa ideia de xenofobia, que é tão forte lá atrás, no Estatuto do Estrangeiro, dentro da lei de imigração, passa por uma outra proposta, uma outra ideia, tá? Até aqui, ok? Alguma pergunta? Tranquilo? É o tempo que eu também tomo água, né, gente? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, perguntem. A quem se destina essa lei de imigração, então? Como nós colocamos e conversamos aqui no chat, a proposta é mais ampla e por isso mesmo ela aborda, ela é dirigida ao migrante, que é o conceito geral, ao imigrante, que é quem sai do Brasil, ao imigrante, quem entra no Brasil, ao visitante que está aqui de passagem, o residente fronteiriço. Pensem aqui nesse desenho, gente. Nosso Brasil lindo, maravilhoso, com 8.511.965 quilômetros quadrados, faz fronteira com praticamente todos os países da América Latina,
né? Não faz com o Chile, por exemplo. Então, imagine que você tem pessoas que moram no Uruguai, trabalham no Brasil, ou moram no Brasil, trabalham no Uruguai, e isso vice-versa. Esse é chamado residente fronteiriço. Essa lei também é destinada ao apátrida. Quem é o apátrida? Alguém sabe? Alguém sabe o que é apátrida? Vamos lá, Fábio, Amanda, Reginaldo, Márcia, Robson. Deixa o Everton terminar. Ok, aquele que não tem pátria. Aí, pegando carona aqui na Márcia, e também alguém falou aqui, não importa se houve uma perda dessa nacionalidade, porque há países que, dependendo de determinadas situações, nós estudamos, obviamente, o ordenamento jurídico brasileiro. Em alguns momentos, a gente até faz um pouco de direito comparado, que é uma área maravilhosa também do direito internacional, que visa a gente avaliar um ordenamento jurídico com outro, e é uma onda crescente e muito positiva, que fez com que, e fez e faz com que muitos países acabem adotando regras no ordenamento jurídico ou muito parecidas ou até iguais, e o que permite uma relação melhor desses países, inclusive. Mas, ou seja, a questão do apátrida, ele pode nascer já na condição de não ter pátria, porque vai depender das regras desse país, reitero, ou até mesmo ele, por exemplo, ele nasce num estado que se autoproclama independente, mas que não tem o reconhecimento que deveria do cenário internacional, ou por alguma questão ele perde. Então, não importa se ele perdeu ou se ele já nasceu sem, mas no conceito de forma genérica, o apátrida é não ter pátria, é o sem pátria. Isso é uma preocupação tão grande hoje, que além de todas as convenções, todos os tratados internacionais que incentivam os estados a fortalecer, a realmente buscar tornar esse estrangeiro um nacional, né, resolver essa condição, porque todas as pessoas têm o direito a ter uma pátria, é essa a lógica do direito internacional. A lei de imigração, por exemplo, faz isso de uma maneira maravilhosa, fantástica. Essa ideia de permitir que o estrangeiro, apátrida, venha a ter uma pátria, está positivada na lei de imigração. Tá? Então, aqui, a gente vai falar agora sobre os princípios dessa lei de imigração, que está lá no artigo 3º, que vai do inciso 1 ao 22, e vou falar para vocês os princípios mais importantes dessa lei de imigração. Todo mundo lembra que os princípios são norteadores, né, das normas, das regras que serão aplicadas. Então, os princípios têm um caráter muito mais amplo. Um desses princípios da lei de imigração é a chamada não criminalização da migração, lá no artigo 3º, inciso 3. O que seria essa não criminalização da migração? O que eu disse para vocês lá em relação ao Estatuto do Estrangeiro? Estrangeiro chegava, vamos colocar uma lupa, mas uma lupa bem ampliada, para ver se essa pessoa não está aqui porque ela roubou, ela matou. Porque, veja bem, você sair do seu país de origem para ir para outro, isso não é boa coisa. Ou a pessoa não é. E lembrem-se também, gente, que nós estávamos numa situação em que não era como hoje. Sem pandemia, hoje, você ir para o estrangeiro, você, num ano, visitar 2, 3 países, esse trânsito é muito comum. Por quê? Porque te permite, você parcela a passagem, você compra no cartão de crédito em 10 vezes. Dentro da América Latina, por exemplo, você, inclusive, circula nesses países com a sua identidade emitida em período válido, você nem precisa de passaporte. Então, você imagine que havia toda essa possibilidade de trânsito.
Quando a gente pensa isso há 40 anos, a coisa não era assim. E principalmente em países subdesenvolvidos, né, como o Brasil, que hoje a gente fala que é um país em desenvolvimento, não mais subdesenvolvido. Mas imagine que não era tão simples assim a pessoa chegar aqui. Bom, tá vindo para cá, isso não é coisa boa, tá? Então, havia muito fortemente a chamada criminalização da migração. É migrante, é estrangeiro, a ação de ele migrar já me levantava suspeitas. Pela lei de imigração, não, gente. Algo super importante. Se esse estrangeiro chegar aqui no Brasil, mesmo que em condições duvidosas, questionáveis, se esse migrante chegar aqui no Brasil, no porão de um navio, sem documentos, vier a pedir refúgio, que é um instituto que nós vamos estudar ainda, ele jamais poderá ser criminalizado. Ele terá que ser acolhido, ele terá de receber os benefícios iniciais para permanecer no país. Ele vai, se ele não tem documento algum, ele vai receber documento. Inclusive, ele sai, por exemplo, já da Polícia Federal ou de algum espaço aqui na fronteira, faça esse acolhimento dele, e ele já recebe o documento para que ele possa até mesmo emitir uma carteira profissional, uma carteira de trabalho provisória. Ele emite CPF. Então, a gente vai falar sobre refúgio, com mais detalhes sobre todo esse processo de emissão de documentos. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse princípio é extremamente importante. Não se criminaliza mais o migrante, mesmo, reitero, isso é muito importante, esse mesmo, que ele chegue em condições questionáveis, em condições diferenciadas, sem documentos, você não pode criminalizar, ok? A promoção da regulamentação dos documentos tem a ver com o que eu estava falando aqui em relação ao apátrida. Se esse apátrida, essa pessoa que chegou aqui sem ter uma nacionalidade, ele pode, se quiser, pedir, optar pela nacionalidade brasileira. É uma opção. Se esse estrangeiro, que é apátrida, não quiser, falar, olha, eu não tenho pátria não, mas também não quero a pátria brasileira, eu não quero ser brasileiro, não quero ter essa nacionalidade derivada. Ele pode ainda assim permanecer no nosso território? Pode, minha gente. Ele não precisa sair. Então, esse estrangeiro que chega no Brasil sem pátria, e mesmo assim deseja permanecer no nosso território e não quer a nacionalidade brasileira, ele permanece aqui e vai ter a concessão de um visto de residência. Veja que mudança de 180 graus no que era antes o estatuto e nessa lei de imigração. Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Até dando uma paradinha para perguntar uma outra coisa. Vocês não têm a primeira aula na sexta-feira? Ou é porque o professor não estava online? Aí o Vanner tem sim. Tá. Ah, tá. É porque quando eu entrei. Ah, não. Tá bom. Perfeito. É que quando eu entrei, eu fiquei na dúvida se vocês tinham tido tempo de tomar um cafezinho. Mas tiveram, porque eu dei 20 minutinhos, né? Então, perfeito. Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo esses dois princípios? Entenderam o que é não criminalização e entenderam que a concessão da nacionalidade é obrigatória? Cuidado com casca de banana, viu? Um apátrida que chegar aqui e não quiser a nacionalidade brasileira, ele não é obrigado a aceitar, tá? É uma oferta espontânea e generosa que o país faz, tá bom? Tranquilo. Vamos, então, para a garantia do direito familiar. Desculpe, direito à reunião familiar. Isso aqui era super difícil, gente, dentro da ideia do Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado. Já na lei de imigração, essa é uma proposta para realmente o Brasil facilitar as visitas dos familiares. Então, se eu sou um estrangeiro, estou aqui, mas deixei meus pais em outro país, tenho filhos, mulher e tal, o Brasil participa no processo de reduzir as burocracias, ajudar a que esse encontro aconteça. Agora, cuidado, não há custos para o Brasil. O Brasil não vai estar pagando passagem para o povo vir e voltar. Não é esse tipo de benefício. O benefício, repito, é no sentido de facilitar as visitas. E a facilitação é muito mais no sentido de desburocratizar. Tranquilo? E, por fim, nós falaríamos aqui da acolhida humanitária, um princípio também extremamente importante, presente na lei de imigração. Vale dizer que a acolhida humanitária,
ela, na realidade, já era uma prática do Brasil. Quando a gente pensa que essa lei de imigração é 2017, que a catástrofe no Haiti acontece em 2003, 2002, 2003, enfim, comecinho do ano 2000. E o Brasil já fez esse acolhimento dos haitianos. Então, reitero, a ideia de acolher estrangeiros que eram vítimas de calamidade pública já era uma prática brasileira, inclusive presente nos próprios tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário. Mas isso não estava positivado no Estatuto do Estrangeiro, que era o que vigorava. Então, quando a lei de imigração foi elaborada, a acolhida humanitária passou a ser positivada na lei de imigração, lá no seu artigo 3º, inciso 6. Tranquilo? Bom, após falarmos dos princípios, vamos falar aqui das garantias. Então, as garantias já são até algo mais que direcionado a quem? Ao indivíduo, né? A gente sai dos princípios, que é algo macro, amplo, que norteia, e vamos para as garantias. Então, aqui, olha, artigo 4º, os incisos de 1 a 16. É garantida na lei de imigração a inviolabilidade à vida, à liberdade, ao patrimônio. Eu digo até que essa garantia é uma garantia constitucional. O estrangeiro tem assegurado a inviolabilidade de vida, liberdade e patrimônio, tá? Não é porque ele é estrangeiro, chegou cheio de dinheiro, que eu vou lá e confisco esse valor. Ou que ele tem uma religião, de repente ele é um muçulmano, a religião islâmica que não é algo necessariamente tão forte, embora existam muçulmanos, e aí eu privo dessa liberdade religiosa, ou da liberdade de se expressar sobre aquilo que ele concorda ou não nas práticas do governo, por exemplo, tá? Não é porque ele é estrangeiro que eu vou lá e o mato, sob pretexto xenofóbico, né? Nada disso, tá bom? Direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Está lá no artigo 4º, inciso 7 da Lei 13.445/2017. Esta aqui é uma novidade dentro da Lei de Imigração. No Estatuto do Estrangeiro, o estrangeiro não podia se associar, ele não podia participar de sindicato, nem de associação, né? A associação, ela visa muito mais a questão da promoção das profissões, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, associação dos docentes, é um tipo de entidade que ela vai te promover cursos, vai fortalecer a questão profissional e tudo mais. E a questão do sindicato ele luta, entre aspas, né? E hoje em dia é cada vez mais enfraquecido. E alguns sindicatos, mesmo antes, também não tinham nenhuma representatividade, verdade seja dita. Aqui, muito mais a questão dos direitos trabalhistas. Mas, enfim, um estrangeiro pode participar? Pode, livremente. Se as associações e sindicatos têm fins lícitos, não tem problema. E isso era vedado. Direito à educação pública, artigo 4º, inciso 10. Se o estrangeiro chega aqui, minha gente, mesmo que seja no mês de abril, aulas já iniciaram, ele vai para a rede pública e busca matricular-se. Ele tem direito à educação pública. É um direito assegurado. Eu não sei quantos de vocês são meus contemporâneos, mas não sei se vocês lembram, eu lembro bem porque eu estudei no Conselheiro Crispiniano, mas antes de ir para o Conselheiro, eu estudei até a 4ª série numa escola que fica em Cumbica, Ribeiro de Barros, Comandante João Ribeiro de Barros. Era uma escola que funcionava dentro da base aérea, mas quando eu estudei, ela já era fora da base aérea. Mas eu lembro bem isso, eu lembro que militares podiam migrar no país a qualquer tempo e os seus filhos eram automaticamente matriculados. Então, às vezes você estava estudando lá, de repente chegava um aluno novo. Você ia procurar saber se o aluno era filho de militar, porque como ele tinha sido transferido e tal, então isso não tinha dificuldades. Depois de um tempo, vou te responder, já, Ana, só para eu concluir esse raciocínio aqui. Então, o militar, o filho do militar não tinha essa dificuldade. Só que qualquer outro normal, ou seja, todos nós civis, se o pai fosse transferido para uma outra cidade, se essa transferência não fosse feita no período adequado, ou seja, período de férias de julho, você corria, como criança, aluno, o risco de perder o ano. Eu não sei quantos de vocês lembram disso, porque vai muito de quem estudou em escola, principalmente escola que tinha essa questão da presença de muitos militares, muito filho de militar.
O Ribeiro de Barros tinha muito filho de militar na escola. Bom, isso não existe há muito tempo, tá? Mas em relação ao estrangeiro, não existe. O estrangeiro vai chegar aqui a qualquer tempo. O Oladipo é um exemplo disso, que é o nosso aluno da FIB. E ele a qualquer tempo vai buscar, e a qualquer tempo ele vai se matricular, e a qualquer tempo ele vai ter direito a essa educação pública. Então, a ideia aqui é sempre a concepção do indivíduo, de garantir os seus direitos e liberdades. A Ana colocou aqui, depois de um tempo esse estrangeiro pode vir a se tornar brasileiro naturalizado, tá? E aí ele perde esse direito adquirido por esse estatuto, ele nem vai precisar mais desses direitos, Ana, porque ele, na condição de brasileiro naturalizado, ele já é considerado, essa ideia, ele já vai ter o quê? A possibilidade de gozar de tudo que um brasileiro goza. Detalhes, né? Detalhe. Aqui, minha gente, quando nós viermos a falar de naturalização, vale ressaltar que existe risco de perda da naturalização, porque se houve cometimento de crime comum e tal, num período em que essa concessão da nacionalidade estava sendo analisada, então há risco aqui. Mas aqui é uma questão genérica, Ana. Então vamos lá, uma questão genérica. Esse apátrida, ou esse estrangeiro, né, no caso, esse apátrida que quer a nacionalidade brasileira, ele não tem crime algum, tá tudo em dia com ele, tudo bonitinho, só, enfim, ele estava saindo do seu país porque não teve condições de estar lá, e ainda por cima, onde ele estava, ele sequer era um nacional. Repito, ele não vai precisar mais estar vinculado e submetido aqui, porque ele já vai ter os direitos como o brasileiro tem, tá bom? Entendeu, Ana? Ok. Bom, uma coisa também que é interessante colocar é que na lei de imigração, então todos esses benefícios, eles funcionam para os dois lados, né? Quando eu falo dois lados, quem entra e quem sai, de uma forma generalizada. Antigamente, quando a gente pensava no Estatuto do Estrangeiro, a ressalva que se fazia a não criminalizar o estrangeiro era se ele fosse português. Então, português, né, os portugueses, por questão, peraí, Beatriz, que eu já leio, os portugueses, por uma questão de vínculo cultural, linguístico, étnico, com o Brasil, eles já eram beneficiados pelo Estatuto da Igualdade. Hoje, repito, com a lei de imigração, o respeito ao indivíduo estrangeiro, ao cidadão estrangeiro, independe se ele é português, austríaco, o que quer que seja. Deixa eu ver o que a Beatriz perguntou. Não, naturalizado, tá, Beatriz? A condição de nato, nós vamos ter aula que faz parte da lei de imigração sobre essa questão da naturalização, mas ele não é nato, ele é naturalizado. Ok. Bom, como a gente vem falando da lei de imigração, então essa lei de imigração, ela é mais humanitária. Inclusive, gente, isso aqui que está em negrito são expressões que estão positivadas na lei de imigração, quando ele fala na igualdade no tratamento e na igualdade em oportunidades. Então, aqui tem um desenho da mulher com degraus espaçados, o que obviamente dificultaria o subir, enquanto o homem aqui está todo feliz porque ele está com os degrauzinhos certos. Não é porque ele é mais competente, tá? É só a figura aqui para mostrar que aqui não está vendo o quê? Igualdade de oportunidade. É verdade, aí vamos fazer uma ressalva, que o Brasil, de uma maneira geral, mesmo na fase ainda do Estatuto do Estrangeiro, mesmo ainda com seu perfil mais xenofóbico, de uma maneira geral, nós sempre fomos inclinados a acreditar que os estrangeiros, principalmente, obviamente, os vindos dos países desenvolvidos, têm mais capacidade, mais habilidade do que nós. Então, acho que não sei quantos de vocês, ao longo da vida profissional, de repente não se depararam com a seguinte situação. Você está lá naquela empresa, você está há muitos anos já, você é um profissional realmente respeitado, você até teve promoções e tal, mas isso tudo dentro de um processo de construção da sua carreira. Aí chegava um estrangeiro, ou chega um estrangeiro que veio dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Inglaterra, do Japão, e em pouco tempo esse profissional tem uma ascensão meteórica. Muitas vezes ele já entra num cargo de chefia. Então,
essa ideia, ela sempre fez parte da nossa cultura. E é algo que é contramão do que acontece com o brasileiro quando vai para o exterior. Se esse brasileiro que vai para o exterior, ele não for já aqui contratado por uma empresa, né, que tem sede no Brasil, tudo muito amarradinho no cargo que ele vai exercer ou coisa desse tipo, ele vai para lá aventurar, buscar um emprego, gente, ele não é colocado nos empregos, nas vagas profissionais que exigem maior qualificação. O acesso ao mercado de trabalho do brasileiro ou de outros países que migram para os países desenvolvidos é aquilo que os nacionais desses países não querem fazer. Então, por que você vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa e encontra tantos brasileiros exercendo funções como babá, garçons? Não é porque essas profissões são menos privilegiadas, não é isso, gente. É o fato de que os nacionais desses países não querem. Eu lembro que eu conheci um rapaz que ele, aqui no Brasil, ele ostentava mesmo. Vivia super bem, carrão, a família, uma big casa e tudo. E ele fazia o quê? Ele passava 6 meses nos Estados Unidos e lá ele trabalhava como estivador. Estivador. Aqui ele chegava, meu filho, posava de como é que é? O pessoal fala? Enfim, posava de muita coisa, digamos assim. Mas lá, ele era formado aqui, viu? Só que lá ele não conseguiu atuar na área, ele era da área de administração. E ele não conseguiu lá se posicionar nisso. Mas ele ganhava muito bem como estivador. Estava 6 meses lá, 6 meses aqui, que o passaporte permitia. Isso, naipe de artista, pique de jogador. Valeu, Igor, obrigada. É isso aí, Igor. Bom, hoje, gente, pela lei de imigração, não pode. Tem de haver igualdade no tratamento. Então, vamos supor que você vai lá para a agência do trabalho, vai lá ficar na filinha lá para conseguir se cadastrar, né, e conseguir uma vaga de emprego. Não importa se você é brasileiro, nem importa se você veio da Venezuela. Nós temos muitos venezuelanos aqui no Brasil. Tanto o brasileiro quanto o venezuelano, ele estará lá na fila, não tem passar na frente porque é venezuelano, não tem prioridade, né? Deve ter prioridade no atendimento a um idoso, mas não porque é venezuelano ou de qualquer outro. Vou colocar até o canadense, o canadense também está lá na fila. O brasileiro, o venezuelano e o canadense serão submetidos à mesma forma de análise pela empresa. Se é um questionário que eles têm de responder, os 3 terão de responder. Se precisam passar por uma prova, por uma entrevista, isso. Se precisarem submeter a uma prova, farão a prova os 3. Então, isso está assegurado. Tá? Faz parte, ou seja, dessa nova política da lei de imigração. Então, não há benefício. Deixa eu carregar aqui. Está conectando. Não sei se a de vocês caiu aqui. Deixa eu ver, voltou. Vocês viram que caiu, né? Mas voltou. Tá todo mundo aí? Tranquilo? Ok. Gente, uma coisa que é importante, tá? Eu não sei quantos de vocês, quando... Aí também repito, uma fase um tanto antiga, né, na história, mas não tão antiga assim. Havia uma época no Brasil que as pessoas só tinham atendimento no sistema público de saúde, que não era SUS, era o INAMPS, o INSS, o INAMPS, não sei quantos de vocês lembram disso. Se você tivesse alguém na sua casa, o seu pai ou a sua mãe tinha que ter uma carteira profissional assinada. Se não tivesse essa carteira profissional assinada, você não era atendido no sistema público de saúde. Não sei quantos de vocês passaram por isso na infância. Então, eu mesmo lembro de ir a um hospital, Carlos Chagas da vida, alguma coisa assim, né? E você tinha que ter o pai ou a mãe que tivesse a carteira profissional, é isso que você levava para ser atendido. A Márcia já tá colocando. Então, assim, eu acredito que todo mundo, e até porque, minha gente, na época, nem existia plano de saúde. O que existia era consulta particular. Então, se você tivesse grana, você ia para o consultório e fazia os exames de forma particular. Mas não existia sequer plano de saúde, que era uma coisa que popularizou esse acesso aos profissionais da rede privada, que a gente não tinha nem isso, condição, porque era realmente muito caro. Hoje, não, né? Hoje a gente tem o SUS.
esse SUS é também, da mesma forma que eu falei da questão educacional das escolas públicas, vale também para os estrangeiros. Um estrangeiro que chegue aqui, sofra um acidente, tenha uma dor abdominal, uma suspeita de apêndice, enfim, ele será submetido ao tratamento no sistema único de saúde da mesma forma. E mais, quando eu falei que tinham lá o brasileiro, o boliviano, o venezuelano e o canadense na fila para arrumar um emprego, que está lá se cadastrando para arrumar um emprego, esses dois estrangeiros e o brasileiro também terão as mesmas condições de ter acesso ao que a gente chama de agência de fomento. Então, por exemplo, se ele quer se aprimorar para estar inserido no mercado. Então, o estrangeiro quer, por exemplo, fazer um curso no Sebrae, quer ter acesso ao Pronatec, quer fazer um curso no SESI, enfim, tudo que tem a ver com programas sociais, esse estrangeiro tem direito. O estrangeiro que se cadastrou, por exemplo, para receber o benefício, se ele obedeceu às condições exigidas pelo governo, ele tem direito ao benefício. Que exigências são essas? Não sei quantos de vocês acompanharam ou conhecem pessoas que buscaram esse auxílio Covid. No começo estava uma confusão, né? Podia muita coisa, teve um grupo que queria dividir, como eu falei para vocês, por questões profissionais, porque achava que assim o pipoqueiro tinha direito, o líder religioso, o pastor tinha direito, não sei o que, enfim. Depois a coisa foi azeitada e ficaram alguns critérios. Um deles, gente, era não ter carteira profissional assinada. Então, vamos supor que eu tenho um estrangeiro que ingressou aqui o ano passado, conseguiu emprego, ingressou, quando eu digo aqui, chegou ao Brasil, ele conseguiu emprego, ele emitiu a sua carteira profissional provisória, ele está esperando uma análise de um pedido de refúgio que ele fez, e ele está aqui trabalhando, está ganhando salário mínimo, mas está trabalhando. Aconteceu essa pandemia, ele está com a carteira assinada dele, ele continua vinculado à empresa, não houve demissão. Então, minha gente, ele não atende ao critério do benefício. Então, se ele não recebeu o benefício do coronavírus, da Covid, não é porque ele é estrangeiro, mas porque nos critérios de avaliação do governo federal, ele não preenchia os requisitos. Por que eu estou falando isso, então? Porque o estrangeiro tem benefícios que são par e passo, na sua maioria, aos benefícios e direitos do nacional. E a lei de imigração é quem assegurou tudo isso, porque é um avanço gigantesco nesses direitos. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção, que é a chamada exceção, porque tudo tem exceção, né? O que acontece? No Brasil, a lei de imigração, ela não assegurou ao estrangeiro o direito ao voto. Para vocês terem ideia, o Brasil é o único país da América Latina que, em algum nível, ou seja, municipal, estadual, regional, porque tem países que trabalham com eleições regionais, né? Quando você vê os Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem que eles fecham grupos específicos, onde os estados norte-americanos fazem parte lá daquele espaço específico que representa a votação. O colégio de tal estado, e aí eles depois fazem uma contabilidade diferente. Ou seja, a votação, a eleição e a forma como se escolhe um presidente dos Estados Unidos não é semelhante à nossa forma de contagem e de análise de escolha, embora ambos sejam chamados processos democráticos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a eleição no Brasil, o direito a voto no Brasil, não é concedido ao estrangeiro em nenhuma hipótese ainda. Precisa de uma PEC para que isso possa vir a ser implementado. Eu acredito que não vai demorar. Por quê? Eu não acredito que não vai demorar. Nós temos hoje muitos estrangeiros no país. Já nos demais países da América Latina, repito, esses estrangeiros têm acesso. Às vezes não são a todas as eleições, a escolha para todos os cargos, mas para alguns. Tranquilo? Até aqui, alguma pergunta? Não? Alguém tem uma sugestão aí sobre essa questão da pandemia? Alguma mente iluminada aí achando como é que acaba essa história? Com a vacina. Formatura online? Acaba com a formatura online, né, Márcia? Covid resolvido?
fazendo um adendo, eu concordo com todo mundo, assim, mas é para vocês, né, Márcia? Mas, assim, podem digitando, porque eu vou lendo aí as análises de vocês. O diploma vai ser em PDF. Aí depois vocês vão ter que buscar. É tão lindo, gente, o diploma. Não sei se vocês já viram o novo, né? Porque a FIG mudou o layout, acho que foi 2018. Acho que foi a última formatura do ano de 2018. É lindo. Eurípides Asmar. Olha, gente, comer pouco, engordei 4 quilos. Reginaldo, esse ano termina com a online. Eu também não vejo perspectiva de volta, porque existe um aceno em relação a setembro, mas com N regras. Quer dizer, existe um aceno para setembro com uma expectativa de cenário X, onde nesse cenário X teriam que ser implementadas regras Y. Não dá certo. Ninguém vai voltar. Eu não vejo a FIG voltando presencial e tendo que selecionar que turma volta, quantos alunos daquela turma terão direito a assistir aula presencial e quantas vão ficar no tutor. Acho muito complicado. Então, eu acredito que as instituições manterão dessa forma esse semestre. Agora, ainda nesse parênteses do que a gente está falando, Alessandra, querida, veja só, o doutor Roberto César é quem cuida de toda essa parte, né? Ele é o coordenador. Eu não sei se vocês, não sei não, vocês certamente vivenciaram a mesma situação, que foram prorrogados todos os prazos de entrega de relatório, de audiência, um monte de coisa, né? Então, eu particularmente acho que não vai ter defesa de apresentação online, não, eu acho que eles vão esperar. E em último caso, porque assim, para você concluir, para você ter o seu diploma, você precisa ter concluído toda a grade, né, efetivamente, o TCC faz parte dela. Eu acho que aí poderá ser feito, Alessandra, da seguinte maneira: enviar em PDF e o próprio doutor Roberto César vai avaliar, chamar uma banca, porque é uma banca que faz essa análise dos trabalhos, 3 professores. E aí essa banca atribui a nota, sem vocês precisarem defender fisicamente, presencialmente, digamos. Mas sem precisar fazer defesa oral por videoaula, ou desculpa, por vídeo. Eu acho que é uma sugestão, Alessandra. Eurípides está falando que o mundo volta depois da vacina, desde que todo mundo possa tomá-la, alguém comentou isso lá e tudo mais. Valdirene, quem fará o vestibular? Não ficar por hora demais, não podendo tirar para nada. A entrega dos estágios da hora, então. Essa questão da entrega dos estágios, tudo foi prorrogado. Eu acredito que eles vão até tomar alguma medida a partir desse semestre, porque senão é um acúmulo de coisa, né? Protocolo eletrônico, eu acredito que já devam estar vendo isso. As audiências, complicado, né? E assim, você tem umas audiências, todo mundo conhece o doutor José Andrade, aquele juiz maravilhoso, né, que dá um monte de curso, tudo de graça, audiências online, eu acho que é algo que todo mundo conhece. Quem não conhece, sugiro que acessem. Tem um monte de audiência, mas na realidade é tudo na área civil. Então, assim, eu não sei se vocês sabem os sites em relação às audiências trabalhistas, assim, porque as audiências do doutor José Andrade, que por sinal vocês também souberam que o doutor Rosendo é o coordenador, né, dessa parte das audiências. Ele concordou, né, que nesse período de pandemia a gente poderia fazer. Não sei se vocês também estão cientes disso. Mas essas online, por que pode? Porque no do José Andrade, do doutor, ele é magistrado, você tem a emissão do certificado online. Quem já fez é muito legal, gente, porque não é uma coisa dada a toque de caixa. Então, você assiste a audiência, tem acesso aos documentos, você é levado a um questionário que não é igual para todo mundo, questionário lá, enfim, que eles trabalharam múltiplos questionários, você vai receber um, aleatoriamente, você tem de responder e tem que atingir um percentual. Você atingindo é emitido o certificado digital, muito legal, você fica com o certificado bonitinho, que é a prova de que você fez a sua audiência. E aí, como tem uma numeração, realmente é algo muito sério, muito bem feito, e de graça. Então, isso aí está sendo aceito. A juíza, ela disse que o estagiário pode participar e não constar na... Sim, mas aí, Amanda, você fez como? Você assistiu a palestra, mas aí, sim, mas aí você está tendo acesso à audiência virtual, para poder seu nome constar em ata? Não, Eurípides. As audiências de mediação e conciliação, a Beth estava fazendo algumas, as que estavam sendo designadas dessa forma, virtuais. E aí não tem acesso, né? O aluno não tem acesso.
Se alguém souber, inclusive, das varas de trabalho, eu agradeço que vocês socializarem a informação, isso até me interessa. Então, Ana, só com senha, mas é só com senha que você está falando em relação a de quem, desculpa. Todos vocês, só porque já que a gente falou isso, eu sei que é interesse público, todos vocês fecharam a questão das audiências na parte civil, que vocês estão só com débito aqui na trabalhista? Na trabalhista, eu realmente repito, quem souber o caminho das pedras, por favor, compartilhe, tenha inclusive interesse. Nas outras, certo, mas você fechou, Alessandra, antes, ou você fechou virtual? Todas presenciais, aval. Falta só conciliação, Paloma. Então, eu falto poucas, mas eu particularmente digo a vocês que não tenho as trabalhistas, eu consegui as penais e tudo, porque tudo isso eu ia fazendo também de forma anterior ao Covid, né? Professora. Fica mais você tem, Ana? Oi, Ana. As audiências, quanto civis quanto trabalhista, para assistir pelo tribunal, a gente precisa informar a vara e aí eles passam uma senha e um login para a gente acessar. Só que não são todas as varas que estão liberando, é uma ou duas só no máximo. Tá muito difícil entrar em contato com eles. Mas aí você sabe alguma vara que aceita, porque fica até mais fácil para o pessoal. Olha, eu consegui contato só com a segunda e a 12ª vara trabalhista. Na civil eu não consegui nenhum contato, mas teve uma amiga que conseguiu falando com eles pela central de mandato. E aí eles encaminharam para uma vara. Em relação à civil, minha sugestão para você é essa: entra no audiência online, porque você tem muito. Inclusive, gente, no de mediação, tá me vindo à memória. Eu acredito que tem audiência de mediação também nessa audiência online, porque vocês vão achar lá 3 opções de audiência. Eu acho que tem também a mediação, ou tem a conciliação. Vejam, por favor, depois, fica a sugestão aí, audienciasonline.com.br. Aí vocês podem resolver a questão dessa parte civil aí, da vida. Esse aí, exatamente, Sara, exatamente. E o Rosendo aceita por causa disso que eu expliquei a vocês. Tem toda uma autenticidade, um trabalho realmente muito sério desse juiz em relação a autenticar a sua participação. Carol, sobre quem está sem estágio esse semestre. Olha, Carol, tem que perguntar para o doutor Rosendo. Que o 10º semestre, na realidade, é até difícil estar com o estágio, né? Se você ainda vem de um estágio anterior, você vai na continuidade, mas se você tinha saído no 9º, dificilmente você acha no 10º. Eu não sei se você ainda falta horas de estágio, alguma coisa assim, aí tem que falar com o doutor para perguntar, não sei também qual critério que ele está usando. Mas só para fechar aqui, audiências online, excelente. Eu também, graças a Deus, eu tenho muita porque eu fiz lá no fórum presencial, muita mesmo. Penal, inclusive, porque o juiz com quem eu fico, ele é um juiz multidisciplinar, assim, ele é maravilhoso, ele vai para vários, ele cuida de tudo, desde fazenda pública, criminal, família, então a parte civil toda, isso não está no trabalho, porque lá no fórum não é, né, vários trabalhos a gente sabe que é especializado, então é só o que eu tenho, agora é com trabalho, mas as outras, para mim, já estão encaminhadas. Bom, gente, então voltando aqui à questão da eleição que a gente já comentou, em relação à extradição, expulsão, nós vamos falar em momento oportuno, tá? São medidas compulsórias em relação a isso, mas a gente vai falar em outras aulas. Só quero deixar claro aqui que o imigrante, aquele que entrou no Brasil, ele pode vir a ser expulso? Pode. O artigo 83 da lei vai tratar essa possibilidade. Existem 2 situações, por exemplo. Se ele comete crime no território, tá? Por exemplo, entrou aqui o norueguês. O norueguês cometeu crime na Espanha e veio para o Brasil. Quando ele está aqui no Brasil, a Espanha vai, descobre que esse norueguês está aqui, pede a extradição desse norueguês. Isso é possível? Claro que na aula pertinente nós vamos falar dos vários critérios de análise para que essa extradição venha a se concretizar. Então, ponto 1. Mas isso é possível? É. E segundo, se ele estiver respondendo, então esse norueguês, ele está respondendo a um processo investigatório. Não foi concluído ainda, mas ele está sendo processado. E ainda, por fim, se ele tiver sido condenado. Então, isso pode acontecer? Pode.
Como isso acontece, eu repito, a gente vai falar em aulas próprias, porque é interessante na hora que nós estivermos estudando que vocês entendam as diferenças, quando cabe extradição, quando vai caber expulsão, quando cabe repatriação. Então, são institutos que vale a pena a gente ter esse cuidado no momento da aula. Quem estava digitando pode continuar, você quem era que ia digitar, tá bom? Isso aqui eu falei para vocês, repetiu aqui, isso aqui eu falei para vocês das eleições. Deixa eu colocar agora, aqui, ó, só para fechar isso aqui, para eu colocar o quiz. Antes, o Estatuto do Estrangeiro, como eu falei para vocês, gente, ele previa até mesmo a extradição por vadiagem, por mendicância. Então, o estrangeiro que chegava aqui, não arrumasse emprego, tivesse pedindo ajuda, acabou, filha. Eita, Beatriz, você está com a trabalhista? É? Muito obrigada aqui, ó, gente. Beatriz acabou de dar aqui uma ótima dica aqui. A Sara colocou em relação aos outros, muito bons. Não tinha visto a trabalhista aqui. Super obrigada pela dica, porque eu acho que a trabalhista, gente, demanda tempo. E assim, é lógico, né? A gente quer fazer tudo rápido, e ainda por cima a gente sabe que quando você está estagiando num lugar, tudo na sua vida é mais fácil. Então, se você está no fórum da vida, você vai de uma audiência para outra, a facilidade do trânsito de uma vara para outra te ajuda, porque vocês sabem que tudo bem, o aluno tem acesso e tudo mais, mas os espaços são super pequenos, mesmo no prédio novo. Então, quando você vai, digamos assim, visitar, o acesso para você, aí autorizou que entrou, aí vai para a vara X, aí chega lá, tem gente demais, o espaço das audiências hoje, inclusive, é bem pequenininho, eu considero menor do que era no fórum anterior, né, no fórum antigo. E o fórum antigo está continuando a questão do penal, mas na civil, as ações civis, você quer ir lá, e aí, já tem muita gente, já tem um advogado, já tem não sei o quê, então, enfim, se você tem online, pode fazer, minha gente, aproveita e zero o processo. Obrigada pela dica, Beatriz. É no mesmo site, eu não sabia que tinha parte trabalhista. Nossa, obrigada mesmo. Sim, Paloma, sim. Sim. Refugiado, apátrida, chegou no Brasil, tem acesso, sim. Aí, Paloma, só para que a gente não fique parecendo que tudo são rosas, né, nesse jardim, eu quero só dizer assim, que é claro, ele vai se submeter às regras. Em que regras, na realidade, assim? Então a secretaria só abre não sei que dia. Perfeito. Vou contar um caso real. Eu não sei quantos de vocês participaram até do evento muito bacana que teve dos refugiados do semestre 2019, 2, no caso. É incrível que o ano 2020 literalmente está acabando. E tínhamos um caso, gente, que ela era uma venezuelana, ela chegou aqui sem documento, a certidão de nascimento que é emitida lá na Venezuela, ela estava explicando que é um documento, assim, extremamente pueril, porque é uma coisa meio que escrita manual, não tem carinho, não tem nada que de verdade te mostre, mas lá no país a coisa funciona. E o que ela trouxe para cá, todo mundo achou estranho, as coisas ficavam assim, e ela pensou, como era muito antigo, ela já tinha uma certa idade, e ela queria matricular filhos, e você sabe, quando você matricula filhos menores, é pedido documento de identificação dos pais. Ela não tinha identidade e tal. Resumo. Ela foi à escola, contou a situação dela, num portunhol, complicado, mas ela conseguiu matricular os 2 filhos dela, sem sequer ter o documento de identificação que garantisse, veja só, né, que ela era efetivamente a mãe que aparece como a genitora no documento dos filhos, veja bem, e ela conseguiu, porque aí é um trabalho totalmente diferenciado, tá? E aí depois foram fazendo, obviamente, toda uma análise, ela queria pedir refúgio aqui e tudo mais, e o processo dela estava em andamento, tá bom? Então, Paloma, esses direitos, eles são garantidos. É mais ou menos assim, se você chega num hospital privado, uma condição de elevada gravidade, que não é toda uma discussão, né? Há vários processos nessa linha, mas, ou seja, você ou você entra naquele hospital privado, ou é a morte, e o hospital privado, o que ele vai ter que fazer? Ele, no mínimo, vai ter que te encaminhar para o vai ter que pegar uma ambulância, ele não pode simplesmente dizer, não, ele não tem cartão de crédito, não tem nada, eu não vou atender. Reitero, há muitas discussões jurisprudenciais depois das medidas para que esse valor seja ressarcido. Não vou entrar nessa esfera, mas eu quero só dizer que a prestação imediata de um serviço necessário a sanar uma situação de emergência, ela efetivamente deve ser prestada. A educação, nesse caso,
ele não é emergência, mas é uma questão de serviço essencial. Então, tem de garantir o acesso. Tá bom, Paloma? Perfeito. Vou colocar para vocês aqui o quiz. Pode digitar, Paloma. Aqui são algumas perguntinhas para a gente encerrar nossa aula. Super rapidinhas. Uma maneira de vocês avaliarem se vocês... Se vocês entenderam o assunto. Repito que nós vamos continuar esse assunto na próxima aula. Está carregando o arquivo. Nós vamos continuar esse assunto na sala, na próxima aula, tá bom? Foi a data que eu fiz. Gente, leiam, por favor, aqui, essas 4 assertivas. Nós vamos marcar aqui as que vocês considerem, a que você considerar, ou as que você considerar corretas, tá bom? Então, vejam aí o que vocês acham que é correto. E me escrevam aqui para mim, por favor, no chat. Eurípides pode digitar tranquilamente aí. A minha 3. Vamos lá. Eu quero que você diga para mim o que está certo, tá, Paloma? Não marca o que está errado, não, você marca o que está certo. Toma água, viu, para vocês. Marca aí para mim o que está certo. Repito, pode ser uma, nenhuma, as 4, 2, veja aí. Sim, Robson, pode ter mais de uma opção. Aqui você escolhe. Pode não ser nenhuma, podem ser todas, podem ser 2, você escolhe. Podem ser 3. Tá? Perfeito? Robson, este comentário, Robson, sinceramente, não vem de você. Você é um gentleman. Vamos lá, gente. Pronto? Estou só na risada agora? Tá, então vamos voltar aqui. Vejam bem, gente, quem marcou, e aí eu vou fazer até um comentário aqui. Eurípides fez, vamos lá. Tá bom, Robson, estou brincando, você é um doce de pessoa, eu sei disso. Olha, veja só, é engraçado aqui, muita gente acertou, depois trocou, eu vou até fazer um comentário, a Amanda mesmo, ela colocou, depois ela mudou, e tem até aquela filosofia, né, você bate o olho, você faz, é como se fosse a sua mente, ela vai no HD correto, depois você fica na dúvida, e aí quando você troca, tá errado. Embora valha ressaltar, viu, eu em revisão de prova, eu não tenho muita essa não, se eu tiver dúvida. Não, mas eu quero dizer, Amanda, que você fez certo na primeira. Quando você colocou asterisco mudando a sua resposta, você errou. Mas vamos lá. Vamos ler juntos. A semelhança do Estado do Estrangeiro, ou do Estatuto do Estrangeiro, da década de 80, a nova lei está voltada para a segurança nacional. Qual é a nova lei, gente? A lei de imigração. Então, veja, eu estou dizendo que, da mesma forma que o Estatuto do Estrangeiro visava a segurança nacional, a lei de imigração visa a segurança nacional? Não. A lei de imigração, gente, visa o cidadão, visa os direitos individuais, visa outras questões, mas não é mais a questão da segurança nacional. Segurança nacional, preocupação se esse estrangeiro era um espião da União Soviética, esquece, isso não existe mais. Então, essa assertiva está errada, ok?
Sim, Amanda, você entendeu o comentário que eu fiz? Existem estudos, reitero, que eles dizem que se você marca uma questão, ela é a correta. Não vá lá novamente mudar. Porque a probabilidade de que ela seja a correta é muito maior. Porque eles vão discutir a questão da memória. É engraçado que muitas vezes funciona, mas eu, particularmente, quando eu faço revisão de prova, quando eu mudo, eu não necessariamente erro, eu acerto porque eu, de novo, com mais calma e mudei. Então, acho que vai para a pessoa, né, vai para a sua experiência individual. Se você acha que quando você muda é quando você erra, como é o caso, tá mudo? Tá mudo, gente? Voltou? Tá tranquilo, Robson? Voltou o áudio, Ana? Tá voltando F5, meu povo, F5, tranquilo, Janaína? Todo mundo? Então, só fechando aí a questão da experiência pessoal da Amanda. E alguém até falou isso dá uma raiva, né? Claro que dá uma raiva. Você sabe a coisa, e quando você marca e muda e tá errado. Mas assim, aí eu acho que vale da experiência de cada um. Se toda vez que acontece com você, você percebe que o acerto estava na sua primeira opção, você já pega e veda a mudança para a questão. Fica na primeira. Agora, eu repito que a minha experiência pessoal não é essa. Quando eu leio de novo, já me salvou exatamente a releitura da questão para trocar a alternativa que eu tinha escolhido. E isso acontece com frequência, não é uma coisa... Então, eu repito, é uma experiência de cada um, tá? Agora, a Amanda, nesse caso, ela confirmou, então, Amanda, sua teoria a seu respeito. Você tinha acertado e depois você errou. Mas vamos lá. A nova lei, alternativa 2, determina a existência de um visto temporário para pessoas que precisam fugir dos países de origem, mas que não se enquadram na lei de refúgio. Perfeito, gente. Eu dei como exemplo a questão para vocês do Haiti, quando eu falei para vocês que mesmo antes da lei de imigração, o Brasil já adotava essa ideia de receber pessoas que são vítimas de catástrofe. Essas pessoas vítimas de catástrofe, tal, elas não vão ser abarcadas pela lei do refúgio. É outro tipo, é a ideia de visto humanitário. Então, mesmo antes, o Brasil já fazia isso. E o que eu falei para vocês? Isso foi positivado na lei de imigração. Então, essa alternativa 2 aqui está correta, tá? Mihaela vai entrar de novo. F5, Mihaela. Não conseguiu, não? A terceira. A lei acaba com a proibição e garante o direito do imigrante de se associar a reuniões políticas e sindicais. Veja, a lei acaba com a proibição de quê? Eu falei para vocês que no Estatuto do Estrangeiro não podia ter essas filiações. Perfeito. Então, a 2 está correta, a 3 está correta. Igor. É porque, assim, olha, questão de prova, a qualquer tempo, prova de sala de aula, prova de exame de ordem, prova de concurso público, são tantas as questões envolvidas, por isso que a análise final, tão cruel, do aprovado ou não aprovado, ela, na realidade, ela leva em conta só que ela não leva seu momento emocional, não leva em consideração assuntos que, de repente, você tem muito mais conhecimento e que ali não foram abordados. As variáveis são múltiplas, tá? Então, 2 e 3 fechamos. Não voltou o quê? Não. Para você não o quê, Márcia? Não voltou com F5, é isso? Quem me ajuda aí em relação a Márcia? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo. E a Márcia? O problema da Márcia é que ela não está ouvindo, é isso? Professora, para mim não travou momento algum, viu? Pede para dar F5, Márcia, F5. Vou colocar aqui. Não está ouvindo, ela já deu. Acho que a Mihaela também estava com esse problema. E não deu ainda? Exatamente, Mihaela. Quando der problema, nem o F5 não resolve, você sai e volta, tá? Orientem, por favor, a ela. Pode até digitar aqui. Isso, vou orientando para ela não perder esse finalzinho da aula, que é importante. São 3 questões aqui. Bom, a quarta alternativa aqui. Para especialistas, a legislação endurece o tratamento para os imigrantes, gente. Que legislação? A legislação do enunciado da questão, a lei de imigração. Ela endurece o tratamento para os imigrantes, o que fere os direitos humanos e incentiva a xenofobia? Não, minha gente. Quem tinha um tratamento endurecido, quem incentivava a xenofobia,
era o Estatuto do Estrangeiro, a lei de imigração não. Então, qual é o gabarito aqui? Questões 2 e questões... desculpa. Assertiva 2 e assertiva 3. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para 2 aqui. Leiam a 2 e respondam, por gentileza. Acertei a metade. Ouvindo, né, cá? Pronto. É sempre aprender, Márcia, a estratégia. F5, não deu, sai e volta, não deu, professora, avisa que a gente reinicia todo mundo aqui para ver se funciona. Leia a alternativa 2 aí, marca para mim VOF, por favor. Nada. Vamos lá, então. A lei de imigração assegura direito à reunião familiar? Perfeito, gente. A primeira parte está linda. Uma vez que o governo brasileiro custeia o transporte, falso, porque o governo não vai custear. Ele vai facilitar as questões burocráticas e tudo mais, mas não vai custear a passagem, não. Tá certo? E, por fim, vamos responder essa 3 aqui? Por favor. Ok. Deixa eu só fazer um comentário aqui nessa questão que vocês gabaritaram, essa terceira. Veja só, aqui a questão, ela fala dos princípios, tá? Isso aqui já foi questão, sim. Assim como a primeira também já foi, tá? Esse comparativo de exame, comparativo entre lei e estatuto. Aqui ele fala assim, garante direito à reunião familiar, já vimos isso, inclusive na questão anterior. Promover a regulamentação de documentos, perfeito, falamos isso em sala. Acolher as vítimas de calamidade pública, falamos isso em sala. Isso aqui tem a ver com a primeira questão, inclusive, naquela parte que a gente fala aqui do visto da área, porque calamidade não faz parte na questão do refúgio. Aí tem aqui, investigar o migrante. Isso aqui nesse contexto, porque vocês sabem que exame de ordem tem também um detalhe. As questões do FGV, você tem que ler, e às vezes a resposta, você pega e fala assim, não deveria ser essa resposta, ela está incompleta, ela não deveria ser assim, porque você estudou bastante o assunto. Marcar aquilo que eles estão pedindo. Mas eu quero fazer uma essa que é a correta. Eu quero seguir uma coisa. Aqui não está o migrante não pode. Quando a gente começar, quando nós formos falar da nacionalidade, vamos falar de concessão de refúgio, ou mesmo, desculpe, refúgio não, concessão enfim, da nacionalidade. Professora, oi, Robson. Oi. Travou tudo que ninguém entendeu nada. Picotou tudo. Paramos na 3. Até aí todo mundo está entendendo que a gente falou na 3? Não, o que a senhora explicou sobre a resposta travou. Tá, eu vou explicar de novo. É a 3 que a gente está falando. Vamos recomeçar a explicação da 3, perfeito? Então, todo mundo está me ouvindo? Sim, agora sim. Então, vamos lá. Todo mundo acertou a 3, todo mundo marcou a D. Só que eu quero fazer aqui um adendo, uma explicação importante. Todo mundo, quando aparece na prova da FGV, vocês têm que ter o cuidado, porque nem sempre a resposta certa, a resposta certa da sua prova, ela é perfeita, ela é completa. Tipo assim, você estuda tanto um assunto, que você vem aqui e fala assim, ai, gente, mas não pode ser. O migrante, o estrangeiro, ele pode ser investigado. Porque se ele vier para cá pedir a nacionalidade, ele vai ser submetido a uma investigação. Se ele pedir refúgio, vão avaliar se o pedido dele de refúgio tem fundamento. Então, ele vai ser investigado. Nenhuma alternativa. Essa questão vai ser anulada, vou entrar com recurso. Não caiam nessa esparrela. Porque aqui a questão está falando dos princípios da lei. E nos princípios da lei, nem se fala em investigar o migrante, não tem nada a ver.
não é princípio. A questão aqui não está dizendo que o migrante não pode ser investigado, porque vocês vão ver que há momentos que esse imigrante vai passar por investigação, uma investigação extremamente razoável, administrativa, e tudo direitinho. Agora, aqui eu estou falando de princípios, e nós vimos que os princípios lá, esses se enquadram, e esse não. Entendeu a ressalva que eu estou fazendo? Porque lá na frente, quando eu for falar que o migrante pode ser investigado, você vai ter, professora, a lei de imigração diz que o migrante não pode ser investigado. Nada disso. A lei de imigração fala que um dos princípios dessa lei é a não que criminalização do migrante. Eu não posso olhar esse imigrante como alguém que cometeu um crime, como uma criminalizar o migrante. Investigar o migrante, gente, é óbvio que é possível. Nós, brasileiros, podemos ser investigados, porque que o migrante, ele é acima de qualquer suspeita, é? Não. Só que eu ajo com o migrante como eu tenho que agir com qualquer ser humano. Eu parto sempre da presunção de inocência e de que ele é uma pessoa que está de boa fé. Então, se eu parto desses dois princípios com qualquer cidadão, o estrangeiro também tem que estar envolvido. Entenderam essa ressalva que aqui eu faço? Para lá na frente ninguém se confundir. Tranquilo? Há alguma dúvida, meus amados, com quem sempre é muito bom estar, com quem anima as minhas aulas de sexta-feira, para que eu comece o final de semana ainda mais inspirada? Tá tudo tranquilo? Tranquilo com vocês? Nenhuma dúvida? Então, eu só quero novamente agradecer a presença de todos, dizer que é maravilhoso sempre estar com vocês, mesmo que virtualmente, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção, parabéns pelas assertivas nas questões. Obrigada também, Romildo, Gabi, todo mundo. Você também fica com Deus, Igor. Excelente final de semana. Obrigada, Amanda, também. Bom ter você aqui, né? Tão distante no primeiro semestre. Mihaela, obrigada. Carol, Robson. Obrigada a todos. Val,